Uma noite de manifestação, de poder, de graça, de amor de Deus. Nosso Senhor é um Deus de promessas, um Deus de fidelidade, um Deus de redenção, de salvação, um Deus galardoador, um Deus que nos abençoa, nos supre, nos provê, cuida de nós. E nesta noite, irmãos, nós damos abertura a essa caminhada. 7 noites nos montes. Deus vai nos dar 7 oportunidades para colhermos e usufruirmos de todas as bênçãos que dele procede. Deus, muitas vezes, quando foi liberar bênçãos sobre o seu povo e a sua nação, chamou os seus líderes para subir ao monte. E subindo ao monte, Deus liberava as bênçãos. E nesta noite, não será diferente, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será eternamente. E Deus propôs nos nossos corações esta oportunidade para liberar as suas bênçãos. Então eu te convido a abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 11, o que Deus quer revelar ao meu e ao seu coração. 5º livro da Bíblia, aí no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 11, nós vamos ler dos versos 29 ao 31. Diz assim: quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Pois ides passar o Jordão para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Possuí-la-eis e nela habitareis. Amém? Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração e diga: a liberdade você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis a tua palavra, de acordo com os teus desígnios e propósitos, liberada a cada um de nós para construir as tuas bênçãos, para movimentar aquilo que procede de ti através dela para as nossas vidas, numa construção para bênçãos, vitórias, conquistas e milagres. Que em nome de Jesus, mediante a liberdade que assim damos, o teu Espírito Santo venha nos instruir, nos orientar e revelar tudo que está nesta palavra para nós nesta noite. E que nesse revelar nos seja dado entendimento e compreensão, para que tudo assim se cumpra. E eu, Espírito Santo, também me entrego com toda a liberdade nas tuas mãos, para que tu me tomes e não seja eu a falar, mas sim tu falando e ministrando aos nossos corações. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, o texto que nós lemos narra um momento onde Deus, através de Moisés, passa instruções, orientações e revela a Moisés para que diga a todo o povo qual é a intenção do coração de Deus para a vida daquele povo, para a vida de cada uma das pessoas daquela nação que Deus diz que é a sua nação separada, nação escolhida, povo que se chama pelo seu nome. Como já anteriormente ministrado, nós hoje, por enxerto, somos também esta nação,
somos também este povo que se chama pelo nome do Senhor. Porque todos nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E este sangue nos sela. O sangue da nova aliança nos sela como filhos de Deus. Povo escolhido do Senhor para usufruir das suas grandezas, as grandezas do seu amor. Diz então que Deus ali orientando Moisés, diz: olha, quando vocês cruzarem o Jordão e tomarem posse do território que eu vos entrego, o território que eu designei como herança a cada um de vocês, vocês subirão no monte chamado Gerizim. E naquele monte, vocês receberão de todas as bênçãos que vão prover todos os meios, recursos, provisões para vocês usufruírem e colher do melhor da terra que vos dou. Deus deu esta narrativa e diante disso ele diz para Moisés replicar o que ele liberou naquela conversa. Diz então que a nação de Israel estava ali já diante do Rio Jordão. Estava só aguardando a ordem de marchar para entrar no primeiro território, o território onde ficava a cidade de Jericó. E nós conhecemos a história. Deus mandou o povo se arregimentar, tomar posição. Josué assume o comando da nação. E sob o comando de Josué, o anjo de Deus se posiciona à frente de toda a congregação. E eles começam a marchar. O Rio Jordão se abre. E eles cruzam a pé enxutos. Entram dentro do território de Canaã e vão em direção a Jericó. E nós sabemos então que quando eles entram em Jericó, aquela famosa história que nos revela o poder de Deus fazendo ruir aquelas muralhas, a cidade ser tomada, e eles avançam sobre o território até a região de Ai. Na região de Ai, eles têm um grande conflito armado com o povo daquela nação. E diz então que pelo poder de Deus, pela estratégia de Deus, pelo braço forte do Senhor, estendido ao seu favor, eles tomam também aquele território. E tomando então o território de Ai, eles estavam prontos para se posicionar no monte Gerizim, que ficava de frente para o monte Ebal, na região de Gilgal. E diz então ali que a nação toda se reúne de acordo com a ordem de Deus, e sobem ali aqueles homens que haveriam de profetizar sobre a nação. Eles se posicionam então sobre o monte Gerizim e, abrindo a sua boca, profetizam sobre o povo de Deus. Liberam bênçãos poderosas que faria parte de todas as benesses para as suas vidas dentro daquele território. Deus com isso mostrou antecipadamente que Ele continuava agindo, que Ele continuava presente, que Ele continuava fiel às suas promessas e à sua palavra. Porque quando Deus falou com eles aqui em Deuteronômio, no capítulo 11, onde lemos o texto, eles ainda não haviam entrado na terra prometida. Mas Deus disse: é em Gerizim
é lá do outro lado, é já dentro do território que vos entreguei, é já lá dentro da bênção, é já lá dentro da minha promessa cumprida, que eu haverei de liberar sobre vós bênçãos e bênçãos com transbordância. E assim Deus o fez. Irmãos, o nosso Deus continua hoje nos provendo de todas as sortes de bênçãos. Nós hoje não temos um território específico, mas nós temos um reino que nos foi entregue como promessa, como uma promessa cumprida através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se manifestou no exercício do seu ministério e iniciando seus sinais, prodígios e maravilhas, o povo veio até ele. E as autoridades juntamente para interrogá-lo. E Jesus, quando interrogado por eles, disse assim: se eu curo os enfermos e expulso os demônios pelo nome do Senhor, então vos é chegado o reino dos céus. Jesus quis dizer que através da sua vida estava manifesto, estava presente, passou a estar entre nós o reino dos céus. Esta é a minha e a sua herança territorial em Deus através de Jesus Cristo. Porque o reino de Deus não é limitado de maneira fronteiriça. Aonde eu estou, o reino de Deus está. Transcende os limites naturais, transcende as questões de fronteiras, de limites territoriais, transcende as questões humanas diante do mover de Deus liberado através de Jesus Cristo para mim e para você, nos entregando como território o seu reino. Dá para você entender? Assim como Deus no princípio, metaforicamente, entrega para Israel um território, hoje em Cristo Jesus nos entrega um reino. Um reino que não é deste mundo, mas um reino que nos é por herança. E nós que cremos em Cristo Jesus, que estamos em Cristo e Cristo está em nós, já tomamos posse. Temos lugar neste território. Somos moradores, assim como Israel, quando cruzou o Jordão e colocou os seus pés em Canaã, passou a ter um território. Nós, através de Jesus Cristo, nos é dado um reino. O reino aonde Deus diz que, além de ser um reino suficiente em si mesmo, para nos prover leite e mel, assim como para Israel a proposta era leite e mel, assim para nós no reino de Deus é leite e mel, e é com fartura, é com transbordância, é com prosperidade, é com largueza, e é sobre esta bênção que Deus quer que a gente marche, que a gente siga em frente, que a gente usufrua do melhor, do fruto, de tudo que está liberado em Cristo Jesus, para mim e para você. Nós temos que sair dessa visão limitada, de ficar procurando coisas naturais
e entender que o projeto de Deus manifesto a meu e a seu favor através de Jesus Cristo é maior, é mais poderoso, é mais intenso, porque ele não se limita às questões naturais, ele é algo sobrenatural, e tudo que é sobrenatural é ilimitado. Por isso está escrito que Deus nos concede infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos, mediante o poder que em nós opera. Temos que tirar a visão das limitações. Mas aí você pode então questionar: pastor, eu ainda estou longe disso. Meu querido, quem crê em Jesus e o recebeu de todo o coração já está no reino. Mas pastor, se eu estou no reino, eu não estou colhendo. Porque, irmãos, nós precisamos ter claro as coisas. Que usufruir do reino está vinculado às nossas decisões. Está vinculado às nossas escolhas. Está vinculado à maneira com que nós nos posicionamos. Como assim? Deus entregou um território para a nação de Israel. Mas ele disse: olha, do Monte Gerizim, bênçãos serão liberadas, se você andar de acordo com a minha vontade. Bênçãos serão liberadas, se você andar prudentemente, se você guardar os meus mandamentos e o obedecer. Se você andar em retidão, se você andar em santidade, as bênçãos pronunciadas virão, te alcançarão e prosperarão em cada um dos seus desígnios e propósitos. Mas se escolher não viver de acordo com os meus princípios, com as minhas ordenanças e com os meus mandamentos, o que procede de Ebal é o que operará sobre vossas vidas. Deus deixou isso bem claro. Ele disse: Moisés, vai lá e diz para o povo que eu coloco diante deles a bênção e a maldição. Mas dá a dica para eles. Dá a dica, Moisés. Diz que escolham a bênção. Porque, irmãos, nós temos sempre diante de nós, um fator de decisão. Tem algumas pessoas que dizem assim: ai, eu estou numa encruzilhada. Misericórdia. Nós sempre estamos numa bifurcação. Encruzilhada é coisa do mundo aí. Amém? Mas nós sempre estamos diante de uma bifurcação. Pastor, por que bifurcação? Porque a gente sempre tem dois caminhos. A gente sempre tem duas escolhas. Ou é Cristo, ou é o mundo. Ou é o mundo, ou é Cristo. Se eu decido por Cristo, as bênçãos vêm e me alcançam e prosperam. Se eu decido pelo mundo, diz a palavra que o mundo jaz no maligno. O que acha que nós vamos escolher? Abram comigo lá em João 10:10. João 10:10. Está escrito assim: e foi o próprio Jesus quem falou, sendo ele ali o mestre entre os seus apóstolos, estava orientando a questão do bom pastor e discorrendo sobre a questão de como o pastor cuida das suas ovelhas. Ele pega ali 10:10 e diz que há aquele que é designado como ladrão. Diz ali: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus diz: olha, há uma bifurcação.
Há duas escolhas diante de vós. Eu dou a dica: escolhei, pois, a bênção, diz Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas se eu escolher pelo mundo, irmãos, ali diz que o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, o que ele promove nesse mundo é roubo, morte e destruição. Se escolhemos o caminho do mundo, o que opera sobre nós é o que foi liberado pelo Monte Ebal. As restrições, as maldições. Por isso Jesus, Ele é a nossa fonte de vida. E todas as vezes que eu escolho por Ele, é pela vida que eu escolho. E quando eu escolho pela vida, é a bênção que está liberada sobre mim. É o que procede de Deus para me provisionar, para me abençoar, para me suprir, para me abastecer, para me trazer gozo, paz, alegria e felicidade. Nós sempre vamos estar diante de uma bifurcação. E Deus disse atentamente: ouvir a minha voz e cumprir os meus mandamentos, colhereis o melhor do fruto desta terra. Então, irmãos, se a gente conhece essa verdade, se a gente conhece qual é a vontade de Deus, se a gente sabe o que é ser um cristão verdadeiro, o que é andar de acordo com os princípios de Deus, o que é caminhar em santidade, dizendo não para o mundo e sim para Deus, se a gente tem esse entendimento, Deus nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Não permite que nada nos falta, mas sempre nos acrescenta. Mas quando escolhemos pelo mundo, nós vamos colher o que o mundo tem para nos prover. E diz que o mundo jaz no maligno. E o maligno libera roubo, morte e destruição. Irmãos, eu e você fazemos parte de um reino. E somos desafiados dia a dia para decidir estarmos debaixo do que procede de Deus ou estarmos debaixo do que procede do mundo. Não há outra situação. Não há outra situação. Abra comigo ali em Romanos 14, 17. Pastor, se Israel entrou dentro de Canaã, conquistou mediante o poder de Deus o território para a liberação da bênção sobre as suas vidas, porque eles entraram até o ponto de estar liberada a região de Gilgal e estar liberado o monte Gerizim para se posicionarem abaixo do monte e receberem a bênção. Se eu trouxer para a minha realidade de hoje através de Cristo, eu já entrei no reino dos céus. Eu estou no reino. O reino está em mim. E eu tenho então, mediante esta verdade, toda a capacidade de me colocar debaixo da submissão de Deus, para que sobre mim seja liberada as bênçãos do Senhor. Ali em Romanos 14, o verso 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não é um território, não é um pedaço de terra, não é uma porção territorial, mas é o reino de Deus no qual nós usufruímos mediante o poder que dele procede.
procede para mim e para você, o poder do reino liberado, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, não é palpável, não é visível, não dá para se pisar nele, não dá para se tocar nele, mas dá para se usufruir dele, porque ele está em mim e em você. Diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem está no Espírito Santo está no reino, porque a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo é que manifesta o reino de Deus. E estando o Espírito Santo em mim, o reino de Deus está manifesto em mim. E estando manifesto em mim, eu estou apto para usufruir de todas as bênçãos que procedem de Deus. Pastor, como é que eu vou saber que está dentro de mim? Abra lá Lucas 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, os versos 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, nós já tomamos posse do território. O território já é nosso. Como povo de Deus, nós já tomamos posse. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E por habitar em mim, o reino de Deus está em mim. E o reino de Deus estando em mim, e eu estando com os meus irmãos em Cristo, mediante a fé, mediante o selo estabelecido pelo sangue da nova aliança, ele não está só em mim, mas está entre nós. Ou seja, tudo que do reino procede está liberado na sua plenitude, porque está em nós e entre nós. Israel não só ocupou partes do território, mas usufruiu de tudo que o território provia. Dá para você entender? Israel só começou a perder quando parou de se submeter. Mas enquanto esteve no centro da vontade do Senhor, colheu com fartura, colheu com transbordância, foi ricamente abençoado sobre a terra, foi vitorioso, teve largueza, prosperidade, suprimento, provisão, teve justiça, teve paz, teve alegria. Mas nós precisamos entender que diante de nós está o desafio: sim para Jesus ou sim para o mundo. As duas coisas não é possível. Teve uma vez que um jovem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: conheces os mandamentos? Ele cita os mandamentos, e aí diz isso, que ele tinha até aquele momento cumprido com o que estava ali. Jesus disse: faze bem, mas se queres o reino dos céus, vai, vende tudo que tens e segue-me. Porque Jesus sabia o que estava no coração dele. Jesus sabia a prioridade do seu coração. Jesus não queria os bens. Jesus não queria o patrimônio. Jesus não queria o dinheiro. Jesus queria o coração.
E aí, Jesus disse: não é possível servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um, ou há de aborrecer o outro. Foi essa a conclusão da situação diante daquele jovem. Jesus disse que ele não podia servir a dois senhores, e nenhum de nós também pode, irmãos, porque ou vamos agradar a um, ou vamos desagradar a outro. Temos que escolher qual caminho seguir. Deus já nos liberou o seu reino. Deus nos deu do seu melhor. E nos deu a dica: já vos dei o reino, já vos liberei o reino, quero vos abençoar. Escolhe a bênção. Nós temos tudo, irmãos, para dar certo. Nós temos tudo para vencer, para superar o dia mau, os obstáculos que se levantam, as adversidades, os momentos de aflição. Ô pastor, irmãos, Israel em momento algum deixou de guerrear e de pelejar, de lutar para conquistar. Eles já entraram tendo que se esforçar, tendo que fazer a sua parte, tendo que enfrentar o dia mau, tendo que enfrentar as aflições, tendo que superar o medo, tendo que lutar contra a força do inimigo, mas em todas as situações o Senhor lhe deu vitórias. É a mesma coisa nós, irmãos. Se estamos no reino e somos do reino, pode vir a aflição que vier, pode se levantar o problema que for, pode vir a dificuldade, pode vir a situação complicada, em todas elas o Senhor pelejará a nossa causa. Em todas elas o Senhor estará conosco, com o seu braço forte, com a sua mão estendida. Em todas elas o Senhor nos proverá de estratégia, o Senhor nos cuidará, o Senhor nos guardará, o Senhor nos protegerá, o Senhor nos livrará e o Senhor nos dará vitória. Deus disse: Moisés, Josué vai assumir o comando. Ele vai entrar. Eu entrarei com eles. E foi exatamente o que Deus fez. Quando Josué preparou todo o povo e eles começaram a marchar em direção ao Jordão, Deus, através de um anjo de fogo, se posicionou à frente deles e os conduziu até o outro lado. É assim que Deus faz. Ele vai na nossa frente, irmãos. Ele peleja a nossa causa. E Ele nos promove vitórias. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Dá para entender? Josué entrou com aquela nação e se posicionaram debaixo do Monte Gerizim. E diz que ali, debaixo do Monte Gerizim, Deus liberou as maiores bênçãos para que eles pudessem usufruir do melhor, do fruto de toda aquela terra. Hoje Deus quer liberar sobre mim e sobre você o melhor do seu reino, o melhor das suas promessas e das suas bênçãos, para nós usufruirmos com largueza, com profundidade de tudo que o reino de Deus tem para minha e para a sua vida.
Diz ali que a nação de Israel se posicionou. Diz ali que eles se reuniram. Abro ali no livro de Josué, capítulo 8. Josué é do lado de Deuteronômio. Capítulo 8. O verso de número 33 diz assim: todo Israel com os seus anciões, e os seus príncipes, e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Eles fizeram exatamente como o Senhor disse. Eles se posicionaram, e as bênçãos do Senhor foram liberadas. Irmãos, em Cristo Jesus está a minha bênção. Em Cristo Jesus está a minha provisão. Em Cristo Jesus está o melhor do fruto desta terra. Abram lá no livro de Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Verso 3 nos diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém, irmãos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É do alto que procede a bênção. É do alto que a bênção é liberada. É do alto que nós temos o melhor de Deus para mim e para a sua vida. Não é nada contaminado, não é nada desta terra, não é nada do natural, do físico, do material, do palpável. Não, porque se fosse com essa estrutura, seria limitado. Se fosse com essa estrutura, seria perecível. Se fosse com essa estrutura, poderia se perder, poderia se desfazer, poderia se desmanchar, poderia ser destruído. Mas é do alto, porque o que procede de Deus é sobre o natural, é muito maior, é muito mais intenso, é muito mais poderoso, é muito mais eficaz, porque o que vem do alto é que opera no que está embaixo. O que vem do alto é que tem poder sobre o que está embaixo. Querendo Deus agir, quem o há de impedir? E Deus decidiu abençoar a minha e a sua vida. Ele só nos pergunta: qual é a nossa escolha? Qual é a nossa posição? Porque diz que essas bênçãos são liberadas em Cristo. Essas bênçãos nos são liberadas
em Cristo. Jesus disse: se eu faço esses sinais, então vos é chegado o reino dos céus. Quem é o reino dos céus? O próprio Cristo. Porque ele disse: eu e o Pai somos um. Porque ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo virá, descerá sobre vós, fará morada em vós, e morando em vós, liberará o reino, porque o reino de Deus estará em vós, e liberando o reino de Deus em vós, Ele estará também entre vós. O reino de Deus está em nós e entre nós, porque Ele é pleno, Ele não é limitado. Mas Jesus disse que é nele, com Ele, por Ele, para Ele. Porque tudo foi feito por Ele, e nada do que se fez senão por Ele. Então, se eu quero usufruir de tudo que procede de Deus, é nele que eu tenho que estar. Porque estando nele, eu tenho não só o reino, mas todas as bênçãos liberadas para usufruir com qualidade, profundidade, largueza e plenitude de tudo que Deus tem para mim no reino. Fique de pé. Nós vamos estar adorando ao Senhor. E diz ali o texto que a nação se posicionou debaixo do Monte Gerizim. Então, se você quer as bênçãos de Deus, você tem que se posicionar. Pastor, como é que eu vou me posicionar? Decidindo estar debaixo do Monte Gerizim. Metaforicamente, como se esse lugar fosse o Monte Gerizim. Como se sob o monte estivesse aqui a presença de Deus para liberar as bênçãos. O povo se reuniu debaixo do Monte Gerizim e as bênçãos foram liberadas. Eu quero me colocar aqui como profeta na mão de Deus, para como profeta liberar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Você que quer e decide estar em Cristo, com Cristo, por Cristo, para Cristo. Você que decide, que escolhe Cristo, sai do seu lugar, se posicione debaixo do Monte Gerizim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer
Amém? Todas as segundas-feiras, até nós encerrarmos essa campanha, nós vamos estar fazendo imposição de mãos, liberando bênçãos sobre a sua vida. Amém? E eu tenho certeza que você vai testemunhar